Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui em nossos estúdios os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, as suas conquistas e os seus desafios também. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, sempre junto com a senhora Vanderly Batista, tudo bom? Tudo bem, Vanessa, prazer renovado estarmos juntos e eu considero muito importante trazer pessoas desta vez, uma pessoa do movimento espírita, para a gente conhecer melhor tudo o que acontece, né? Dentro do espiritismo, da espiritualidade e o que pode nos ser útil como exemplo para nós podermos também ter pensamentos melhores, partirmos para ações melhores, né? Com exemplos edificantes que aparecem por aqui todas as semanas. Exatamente isso. Como hoje, então, como a senhora já disse, né, o tema é o movimento espírita, nós trouxemos aqui em nossos estúdios ele que é presidente do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. César Carvalho, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar com vocês. É sempre com alegria que a gente possa estar aqui podendo contribuir com algo dentro da doutrina dos espíritos. Que bom que o senhor está aqui conosco. Eu que agradeço, muito. Nós sempre começamos, César, perguntando para os nossos convidados como você conheceu o espiritismo, como conheceu as casas André Luiz e a FEAL? Bom, a doutrina espírita, eu cheguei na doutrina espírita há 47 anos atrás. Eu tinha 20 anos de idade, era um menino, né? E eu conheci o espiritismo, foi muito interessante, porque naquela época eu trabalhava em banco e tinha uma senhora que era costureira, e em banco só se podia trabalhar com roupa social. Então, ela era costureira, foi me apresentar, ela é uma excelente costureira, fazia umas calças ótimas, né? E eu criei uma relação de amizade com ela, né? E aí aquelas conversas, que ia lá provar calça, ver se estava bom e tal. E aí ela acabou falando comigo que ela frequentava um centro espírita, né? E espontaneamente eu falei assim, puxa, eu gostaria de conhecer. E esse centro espírita chamava Divino Mestre, ele ficava ali na rua João Batista Lacerda, uma travessinha da Álvaro Ramos, ali na Água Rasa. O interessante é que no dia que tínhamos marcado para nós ir juntos, ela não pôde ir. Eu fui sozinho, me apresentei lá, as pessoas que ela me indicaram, né? Fiquei um tempo frequentando essa casa espírita, o Sr. Pinheiros, que era o presidente, né? E esse centro tinha uma característica, como algumas casas espíritas ainda têm, né? Ele era como que um presidente vitalício da casa, né? Fiquei lá um certo tempo tal, e lá tinha um senhor que frequentava, chamado Hélio Norberto, que ele frequentava o Paz e Amor, no qual eu faço parte hoje, né? E ele falou assim, olha César, tem uma outra casa espírita no Tatuapé e tal, você não gostaria de conhecer, que é, além de ser mais perto da sua casa, né? E assim que eu comecei a frequentar o centro, o que aconteceu? Eu comecei a ler muito, né? E ele falou assim, eu percebo que parece que você está meio cesseado aqui, né? Eu fui conhecer o Paz e Amor numa terça-feira, né? Quando eu cheguei lá, o Abílio de Paula Soares estava presidente à época, ele coordenava o trabalho. E foi assim que eu cheguei no Paz e Amor há 47 anos. E não saí mais. Acho que nem quando desencarnar a gente sai, né? Continua, né? Continua. O trabalho não para, né? E as casas André Luiz, a FEAL? As casas André Luiz, um presidente nosso, à época, o Fernando, ele estava presidente e ele tinha um programa aos sábados, 7 horas da manhã. E um dia ele perguntou se eu não queria conhecer o programa, né? Ainda era lá nas casas do André Luiz, né? Guarujá. Lá em Picanço, no Exato, Picanço. Picanço, né? E eu fui lá conhecer o programa junto com ele. E ele falou, você não quer vir fazer alguns programas junto comigo? Tinha ele e o Alfredo, né? O Alfredo que fazia o programa junto. Conclusão, um mês depois eu falei, César, eu já combinei com o Jeter
Eu estou saindo do programa, quem vai continuar com o programa é você. Simples assim. Eu falei, como é que é? É, simples assim. Eu falei, tá bom aí, a relação com o Jeter, com a Gil, né? E aí apresentei depois alguns planos que eu gostaria de fazer outro tipo de programa. Então a gente elaborou um programa chamado Curso Dinâmico de Espiritismo e posteriormente nós elaboramos outro programa chamado Curso Dinâmico de Mediunidade. Ficamos um período, né? Um bom período com esses dois programas e fazendo aí nesses dois programas, quando surgiu o projeto do Pronto Atendimento, o Jeter me convidou para fazer parte da equipe de segunda-feira, né? Que eu estou até hoje. Foi assim que aconteceu. Muito bom. Há quanto tempo, César, que o senhor é presidente no Paz e Amor? Como surgiu essa oportunidade de ser presidente? Como tem sido essa experiência? Olha, o fim desse ano encerra a minha segunda gestão como presidente, né? No Paz e Amor a gestão é de 4 anos, com possibilidade de mais uma reeleição. Vanessa, tem uma coisa bem interessante a minha história com o Paz e Amor. Eu cheguei no Paz e Amor com 20 anos de idade, no dia 27 de junho de 1972. Quando chegou mais ou menos em janeiro de 1973, eu tinha 20 anos de idade ainda, né? Trabalhava na área bancária, eu estava entrando no Paz e Amor assim, você entrava no portão, aqui tinha a secretaria, né? Eu entrei, alguém falou assim, Carlos César, porque meu nome é Carlos César, né? Vem cá, preciso falar com você. Era Eurípides, né? Eurípides Kiel, ele é escritor, já fez matéria aqui também, né? Eurípides, hoje ele está militar da reserva, mas naquele tempo ele era capitão. Ele falou assim, ó, senta aqui nessa cadeira. Sentei, né? Ele falou assim, assina isso. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, assina que depois eu te explico. Eu peguei e assinei, tá bom, assinei. Ele falou, a partir de hoje você é secretário do núcleo. Eu falei, como é que é? Ele falou, a partir de hoje você é secretário do núcleo, porque eu estou secretário, mas eu estou sendo transferido para o Rio de Janeiro. E na diretoria, com a Bíblia, com o pessoal todo, achamos que você tem um perfil para ser secretário do Paz e Amor. Aí começou, digamos assim, entre aspas, a minha carreira de diretoria no Paz e Amor. Fui secretário, alguma gestão, fui diretor de patrimônio, fui 2 gestões diretor de doutrina e estou agora presidente. Muito legal essa história, como tudo começou, né? Uhum. E no Paz e Amor, quais as atividades que são realizadas neste grupo? Olha, o Paz e Amor, ela é uma casa que tem uma característica própria. Ela abre todos os dias. Todos os dias o Paz e Amor tem atividade. Por exemplo, de segunda a sexta, ela abre às 8 horas, fecha às 10 horas da noite. Nós temos atividade praticamente o dia inteiro. Nós temos todos os dias de manhã cedo, por exemplo, atividade espiritual que se chama um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, que é às 9 horas da manhã até às 9h45, todos os dias de manhã. Esse tipo de atividade nós temos ele de terça-feira à tarde, quarta-feira à tarde, temos de quinta-feira à tarde e todos os dias à noite. Por exemplo, segunda-feira começa às 20 horas e de terça a sexta começa às 19h15. Temos esse tipo de trabalho sábado à tarde, domingo de manhã cedo às 8 horas, às 9 horas e domingo à tarde às 18 horas. Então, a nossa dinâmica é enorme, para vocês terem uma ideia. Hoje nós temos 13 trabalhos de desobsessão. Nossa. Nós temos curso de quarta-feira, de quinta-feira, sábado à tarde, tem curso de segunda-feira, enfim, a nossa dinâmica é enorme. Hoje a casa tem em torno de 900 trabalhadores. Nossa, que maravilha. E nós recebemos mês mais ou menos 10 mil pessoas. Bastante. Então a nossa dinâmica é fantástica. É dinâmica. É dinâmica. A casa ela abre todos os dias, não importa se é feriado, se é carnaval, mantemos todas as atividades. Só tem 2 dias no ano que a casa não tem atividade, que é 24 e 25 de dezembro, 31 de dezembro e 1º de janeiro. É só. Finalzinho do ano, né? Somente isso aí, mas no geral a casa tem essa dinâmica enorme. Maravilhosa. Como que é o atendimento social realizado no Paz e Amor? Em realidade, o Paz e Amor, nós temos a nossa casa do Tatuapé, nós temos uma casa em Guaianazes que é uma casa de assistência espiritual, se chama Caspagem, né? Centro de Assistência Espiritual, Casa de Paz e Amor, né?
E nós temos também uma casa nossa para dependência química lá em Ferraz de Vasconcelos. Lá nós também temos lá essa casa que é dirigida para a questão da dependência química, é uma comunidade terapêutica. Em termos de assistência social, a nossa dinâmica é assim, hoje, esse ano nós estaremos mais ou menos entre a Casa de Tatuapé e Guaianazes, nós teremos em torno de 400 famílias cadastradas. Essas famílias vêm, elas têm que estar na casa, por exemplo, todo o sábado, trazer as crianças, elas vão para um trabalho de evangelho, vibração e passe para elas de adulto, as crianças têm a evangelização infantil, nós temos um trabalho de assistência espiritual específica para essas famílias, né? Porque famílias com muitos dramas, né? E aí a gente tem assistência espiritual para essas famílias, né? E essas famílias, quando estão aos sábados, elas têm médico, farmácia, dentista, recebem cesta básica todo mês, né? Receitas médicas, naturalmente também, e tem os cursos profissionalizantes, que é todas as segundas-feiras. Hoje nós temos cadastrado mais ou menos 120 pessoas no curso profissionalizante, corte e costura, cabeleireiro, manicure, pedicure, né? E tem também os cursos, são 4 cursos ao ano para gestante. Nossa, bastante. E as gestantes também recebem cesta básica, quem está nos cursos profissionalizantes recebe, e as gestantes também recebem um enxoval. Que legal. Nós temos essa dinâmica. Trabalho. Show de bola. Vamos falar mais sobre os trabalhos realizados no Paz e Amor, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique por aí.